paz do Senhor. Vamos dar continuidade hoje à nossa reflexão sobre o livro de Efésios. E hoje vamos começar o capítulo 2. No capítulo 2 eu vou fazer a leitura com vocês do versículo 1 ao versículo 10. E no dia 6, que é o nosso sexto dia do propósito, estaremos refletindo sobre a segunda parte do capítulo 2. Então acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Ele nos deu vida, Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados com Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui neste capítulo, Paulo já faz uma introdução. Paulo empenha-se, a gente pode observar, ele empenha-se em motivar o leitor a reconhecer o quão maravilhoso é ser alcançado por essa graça. Ele se empenha em mostrar que a mudança que a graça provoca naquele que passa a seguir a Cristo deve ser refletida e deve ser pensada. Todos nós que podemos usufruir da graça de Deus, devemos retirar este momento de entender e refletir o quão importante essa graça é para nós, devido à mudança que ela causou em nós, devido ao lugar de onde ela nos tirou. E isso deveria ser para nós suficiente razão para que nós nos mexêssemos da nossa comodidade, para que nós nos importássemos com o irmão que está ao nosso lado e que às vezes perece longe da graça. Às vezes ele está no mesmo tempo físico e de adoração que nós vamos à igreja, mas ele pode estar perecendo longe da graça do Senhor. Se você é essa pessoa que escuta esse vídeo agora, eu quero te dizer que o Senhor te convoca para estar debaixo da graça dele a mudança, debaixo da graça do Senhor a transformação, debaixo da graça do Senhor nós podemos realmente ser nova criatura e renascer, deixando o velho homem no passado. No versículo 1, Paulo, ele vem nos dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Mais uma vez, o tema pecado, aqui no livro de Efésios, vem batendo com grande força, mostrando a importância que esse tema tem para a nossa trilhada, para a nossa caminhada cristã. O salário do pecado é a morte, e antes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não haveria para nós condições de impedir que a morte batesse à nossa porta. Quero deixar claro que não se trata da morte do corpo físico, porque o nosso corpo já é corrompido e por isso ele já está fadado à morte. Mas a morte a que Paulo se refere é a morte eterna, é a morte espiritual. Quando Jesus satisfaz a justiça divina, sendo ele sem pecados e levando sobre ele os nossos pecados, ele nos dá a chance de ter a vida eterna. Ele nos resgata da morte espiritual para a vida. O pecado, ele é a morte da alma. O pecado é a morte da alma. Jesus é a vida eterna. Sempre que o pecado prevalece, todas as vezes que o pecado consegue sobrepujar
a nossa vontade ou a nossa força em Cristo Jesus, há uma privação dessa pessoa em relação a toda a vida espiritual. O pecador, ele é aquela pessoa que está condenada à morte. Nós éramos assim. Enquanto pecadores, estávamos totalmente condenados à morte eterna. E sendo condenados à morte eterna, estávamos privados de toda e qualquer vida espiritual, porque estávamos separados da fonte da vida que é Jesus. O estado do pecado é um estado de conformidade com o mundo. Veja só como Paulo descreve nos versículos 2 e 3. Ele fala o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Os teólogos descrevem, uma questão de curiosidade e informação para você que gosta de estudar a Bíblia, os teólogos descrevem que naquela época os judeus tinham uma linha de pensamento e era um conhecimento comum a respeito de potestades e esferas espirituais. E eles acreditavam que forças demoníacas exerciam um certo nível de influência sobre os governos terrenos, exceto sobre Israel. Paulo utiliza dessa fala nos versículos 2 e 3, quando ele traz à existência a crença e o conhecimento comum que se tinha de que espíritos malignos dominavam a parte mais baixa dos céus, a parte que ficava inferior aos principais anjos de Deus e ao próprio Senhor. Esse local era muito abaixo, era o local onde estavam os principados e potestades. E essa região que Paulo se refere quando fala da palavra e da referência ar, lá no versículo 2, potestades do ar. Isso era a compreensão que se tinha na época a respeito da localização dos espíritos malignos. No versículo 3, Paulo vem trazer o pecado como algo que não é influenciado diretamente pela influência maligna. Por que isso é importante? Porque tendo a corrente de pensamento daquela época, sendo a igreja constituída por judeus e gentios, era necessário que se tivesse uma linha de pensamento única e correta. Os pecados que cometemos, eles não têm influência maligna. A influência dos pecados, não diretamente, digamos assim. A influência do pecado que exercemos está na nossa carne e na nossa natureza pecaminosa. Toda essa influência demoníaca, apesar de não ser exercida diretamente sobre as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher servir a Deus ou servir a Mamon, então quando pecamos, exercemos o domínio da carne sobre o espírito. Apesar de que isso já está estabelecido e compreendido pelos cristãos, é necessário que a gente reflita sobre a influência demoníaca no mundo. Isso é algo que é real. Isso é algo que Paulo identificava. Ele fala sobre isso no versículo 3. Ele vai descrever, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui ele vem dizer sobre essa influência que o inimigo essa influência que o inimigo exerce sobre o mundo e os filhos da desobediência. Essa influência tem se tornado, nos nossos dias, cada vez mais sutil, cada vez mais imperceptível, e por vezes nem se pode falar a respeito dela, porque se torna algo que não pode ser comentado, como se deixasse de existir. O problema é que isso está impregnado neste mundo, o mundo jaz do maligno, e a igreja não pertence a essa terra. Por isso nós devemos ter a nossa percepção espiritual bem aguçada, bem preparada, para que nós entendamos e possamos identificar todas as sutilezas do diabo dentro desta sociedade e neste mundo. Quando o perigo reside, quando essa sutileza demoníaca e essa sutileza de influência maligna encontra um cristão que não tem percepção espiritual. Aí jaz o perigo, porque quando isso acontece, a mistura é certa. Quando isso acontece,
Quando isso acontece conosco, a gente começa a fraquejar. Quando isso acontece conosco, nós começamos a falhar nos nossos passos. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de querer ir à igreja, nós deixamos de ter o gozo no coração a respeito da salvação. E nós deixamos de refletir a respeito das coisas celestiais. E com isso, quando as sutilezas malignas entram em nossa vida por conta da nossa falta de percepção espiritual, o pecado que antes rodeava a nossa casa, batia em nossa porta e nós conseguíamos fugir dele, agora ele encontra dentro do nosso lar alguma coisa semelhante a ele e traz a ele a sensação de que ele pode fazer morada ali dentro daquela casa. Quando as sutilezas malignas entram dentro da nossa vida através das brechas que nós abrimos, o pecado encontra uma semelhança em nós. Veja como isso é contraditório. Quando a gente refletia sobre o capítulo 1 de Efésios, falamos a respeito da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Falamos que após o derramamento do seu sangue, ele nos redimiu, satisfez a justiça divina, pagou os nossos débitos, as nossas dívidas para com Deus. Com isso, Deus nos perdoou, lançou os nossos pecados e todas as nossas iniquidades no mar do esquecimento. E com isso fomos selados pelo Espírito Santo, sendo o Espírito Santo a própria parcela do penhor para a garantia de que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Este selo do Espírito Santo nos identifica como propriedade celestial. Quando recebemos as sutis influências malignas e percebemos que o pecado acha alguma semelhança em nós nos entregamos, é como se nós cobríssemos o selo do Espírito Santo e o inimigo que passa ao redor, mesmo sabendo que você pertence ao Senhor, sabe que você se escondeu dessa exemplificação. Sabe que você se escondeu dessa expressão celestial. E você se escondendo dessa expressão celeste, que é o carimbo, que é o selo do Espírito Santo, ele vai fazer morada em você. Ele vai achar espaço, ele vai achar através da brecha que abre, através da brecha que abrimos, ele vai encontrar motivos para residir em nós. E ele vai chamar a tudo o que é semelhante a ele, a desobediência, o pecado, a malícia, a porfia e todas essas coisas que giram em torno de hordas espirituais malignas irão encontrar em nós semelhança, não encontrando mais em nós o que é antagonista às trevas, ou seja, não encontrando mais em nós a luz. Luz e trevas não coexistem, mas a luz expulsa todas as trevas. Eu preciso trazer essa reflexão a você hoje, você que se sente desanimado, você que se sente prestes a cair, você que está dizendo, eu estou prestes a desviar. Ouça o clamor do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Ouça o clamor do Senhor, porque é como se fosse um último suspiro do Espírito Santo gritando, pare. Gritando, não avance no erro, gritando, não avance no pecado, não desista de servir a Deus, não ouça a voz do inimigo, feche essa brecha em nome de Jesus, não ceda às tentações que o diabo tem colocado, não ceda aos pratos que ele tem oferecido diante de você. Resista ao inimigo e ele fugirá de você, a palavra nos garante isso. Permita que a luz expulse todas as trevas que têm rondado a sua vida. Você já foi selado pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de morada de duas pessoas, de duas entidades, de dois deuses dentro da sua vida. Só existe um Deus e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos servir a um Deus. Ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Ou pertencemos ao céu ou pertencemos a este mundo. Não existe a possibilidade de escolhermos as duas coisas. O cristão que anda meio lá, meio cá, é um cristão sem visão e sem perspectiva, sem percepção espiritual e está dominado pelo sofisma do diabo, que são mentiras encobertas com pequenas verdades que tentam confundir a nossa mente e às vezes nos levam à percepção de que estamos fazendo a coisa correta, quando na verdade não estamos refletindo sobre a palavra, não estamos escutando a voz do Espírito Santo e não estamos dando ouvido àquilo que o Senhor já realizou e já revelou através da palavra dele.
Todos nós temos, por natureza, o histórico de sermos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos de Satanás. Mas a nossa redenção, ela foi alcançada na cruz do Calvário. Por ser alcançada na cruz do Calvário, nós passamos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Assim está descrito na palavra do Senhor. Os ímpios, eles são escravos de Satanás, porque eles andam segundo os intentos de Satanás. Eles são denominados aqui nesse capítulo 2 de Efésios como os filhos da desobediência. São filhos da desobediência porque escolheram não obedecer a Deus, obedecendo ao diabo. Não se entristeça pelo cunho, às vezes, exortativo deste vídeo, desta mensagem, dessa reflexão, porque um pai que ama é um pai que corrige. Quando andamos em desobediência, o Senhor, com muita brevidade, vem nos corrigir. É aquele clamor que o Espírito Santo traz em nós, nos alertando para que a gente ponha o pé atrás, para que a gente pare um pouco para pensar, para que a gente entenda e reflita se as nossas atitudes estão nos levando rumo ao céu, se estamos vivendo verdadeiramente aquilo que o Evangelho diz para que nós vivamos. Quando recebemos a correção do Senhor, nós devemos nos sentir gratos, porque isso é amor. Deus nos corrige em amor. Para que você não se torne um filho da desobediência, quando há sinal de desobediência no seu caminhar com o Senhor trará correção. Isso me lembra muito quando minha mãe nos corrigia quando éramos criança. Todas as vezes que praticávamos algum ato de desobediência, as nossas correções eram duras, eram pesadas. Mas, olhando para aquela época e olhando para a minha infância, eu consigo enxergar que havia e há uma mãe que com muito amor, corrigia os nossos passos, corrigia o nosso trilhar, o nosso caminho. É engraçado porque certas vezes, quando eu era menor, minha mãe me colocava de joelhos no arroz cru, quando eu fazia alguma malcriação ou uma desobediência. E aquele castigo de 30, 40 minutos, ela vinha trazer em mim a reflexão através da dor e do incômodo. Isso me fazia refletir porque a dor e o incômodo era maior do que a minha vontade de errar, maior do que a minha revolta por estar ali. E ela me trazia ao seio do meu íntimo e eu conseguia refletir, eu conseguia parar para entender o que aquela correção estava ministrando sobre mim. É lógico que eu era muito espertinha e eu comia o arroz cru. E aí ela passou a me botar de castigo no milho cru, que aí não dá para comer. Mas até isso a gente faz com Deus. Até nos momentos de correção a gente quer dar uma de espertinho. E dizer, não, Senhor, não era assim. Não, Senhor, é por causa disso. O meu motivo era esse. Não adianta, com Deus a gente não consegue dar uma de espertinho. Deus sempre tem um método certo para nos colocar no eixo. Deus sempre tem um método certo para colocar o trem de volta nos trilhos. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. O Senhor não quer te perder. O Senhor não te abandona. Nós que abandonamos essa maravilhosa graça que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário quando desobedecemos ao Senhor. A nossa relação com o Senhor deve sempre ser pautada em santidade, obediência, fidelidade, fé e amor. Não podemos nos esquecer nunca de que nossa caminhada com o Senhor deve ser pautada na obediência, e esse é o foco do capítulo 2, quando falamos sobre o que eu preciso fazer enquanto já regenerado, enquanto já salvo, enquanto já transformado pelo poder do Senhor. Qual é a minha atitude diante de Deus? E Paulo vem nos lembrar isso. Antes vocês eram filhos da desobediência, mas agora vocês foram trazidos para essa maravilhosa luz. E não nos portamos mais assim. Por natureza somos escravos da carne. No capítulo 3, no versículo 3, Paulo vem dizendo isso para nós e das nossas paixões corrompidas. E por sermos escravos da carne e das nossas paixões corrompidas, somos levados ao pecado. Quando fazemos a vontade da carne, nós contraímos impureza e imundícia para o corpo,
impureza e imundícia para o espírito. Paulo nos alerta sobre isso lá em 2 Coríntios 7, versículo 1, quando ele diz o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A reflexão dessa primeira parte do capítulo 12, ela é um pouco mais breve, porque ela traz um tema muito central. Paulo vem dizer para nós onde nós estávamos e como fomos resgatados. E a maneira pela qual nós fomos resgatados deve produzir em nós tamanha gratidão e tamanha alegria pela maravilhosa graça que recebemos, a ponto de que nós reconheçamos de que éramos filhos da desobediência, escravos do pecado, e Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para viver as belezas e as maravilhas, as riquezas e as bênçãos do seu reino. O homem, quando anda em sua mente carnal, ele se torna escravo dos seus desejos mais lascivos, dos seus apetites mais viciosos. Isso nos mostra o quão eficaz é o domínio da carne sobre o homem que não pertence ao Senhor, sobre o homem não transformado. Mas para o homem que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, há capacitação do céu para exercer domínio sobre a carne. Hoje, se você se sente fraco, se você se sente enfraquecido em relação aos desejos que a carne produz, se você não se sente resistente o suficiente, eu te convido a fazer uma oração, e é uma oração constante, diária, para que o Senhor venha ministrar sobre você capacitação de dominar a sua carne, para que você, podendo exercer os frutos e os dons do Espírito, possa alimentar mais o seu espírito do que a sua carne, para que você, caminhando com Jesus, não venha dar ouvidos ao que os sofismas diabólicos que estão impregnados nesse mundo, que tentam fazer você desviar do caminho. O Senhor é poderoso para te fazer permanecer firme. O Senhor é poderoso para te fazer reconhecer que outrora você era perdido e agora você é salvo. O Senhor é poderoso para te fazer reconhecer que sem a graça dele você não chegaria a lugar nenhum. O Senhor é poderoso para te fazer reconhecer que é necessário que você incentive outras pessoas que andam longe da graça para que elas se aproximem, para que elas possam ir aos pés do Senhor e serem cobertas por essa graça e ficarem livres das influências malignas. Seguindo o nosso estudo e a nossa reflexão, Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai comentar sobre essa gloriosa mudança, trazendo para nós algo já de primeira linha, de primeiro comentário. Ele vem dizer, e de forma bem clara, toda a obra da salvação, da transformação e da regeneração, ela não vem por nenhuma obra ou nenhum ato que eu tenha realizado. Ele fala que não foi nenhum homem realizando nenhum ato que produziu o efeito da salvação. Cada pecador é convertido em um pecador salvo. E quando isso acontece, a gente recebe acesso a uma felicidade eterna. E isso só acontece por meio da graça. Essa é a direção. No final dessa primeira parte do capítulo 2, Paulo vem mostrar para nós qual é a direção do fluxo da graça. A graça funciona do céu para a terra. A graça funciona de Deus para mim e para você, e não ao contrário. Toda boa obra flui daquilo que Deus faz em nós. Nem nós mesmos, nas nossas concepções ou nas nossas prepotências, podemos realizar alguma boa obra para o Senhor se não for por meio do seu próprio Espírito. Você quer um exemplo disso? Israel, quando foi chamada para ser o povo do Senhor, Deus a redimiu, primeiramente, antes de lhe trazer algum tipo de mandamento, antes de trazer a ela alguma tarefa, antes de incumbir a ela o seu desígnio. Isso nos mostra que Deus não escolheu Israel pelos seus feitos, porque eles ainda não tinham cumprido nenhum dos desígnios do Senhor, e Deus os já havia escolhido. Eles não tinham ainda cumprido nenhum dos mandamentos que Deus havia ainda de revelar e mostrar a eles, e Israel já havia sido redimida. Israel já havia sido escolhida para ser um povo do Senhor. Finalizando essa reflexão, eu quero dizer a vocês com todo temor dentro do meu coração:
É necessário que nós nos atenhamos à reflexão diária e cotidiana sobre o pecado que ronda a nossa vida. O esfriamento que existe nas igrejas é consequência de pecado, não existe fórmula mágica, a questão é bem simples e ela deve ser tratada à luz da palavra. O esfriamento que existe em nossa vida, ele é consequência de pecados. Nós estamos sempre expostos a este mundo e expostos a todas as investidas do diabo e devemos ter em mente que essas investidas elas não vêm de forma fácil e elas não vêm de forma fraca. O diabo sabe contra quem ele está lutando, o diabo sabe contra quem ele está investindo. Por isso, por vezes, ele pode não agir diretamente para que você peque, mas ele vai agir para aquilo que favorece a sua carne, para aquilo que alimenta, para aquilo que chama a atenção da sua carne, te fazendo esquecer que você tem o selo do Espírito Santo, te fazendo esquecer que você foi chamado para uma obra muito maior do que as limitações terrenas e temporais que vivemos aqui, te fazendo esquecer que a obra redentora, que a obra transformadora foi realizada sobre a sua vida mediante um preço que você não podia pagar. Nós usufruímos de uma graça que não poderíamos alcançar. O amor eterno, a benevolência do Senhor em relação a nós, as suas criaturas, elas são a razão pela qual as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. E não porque somos bonzinhos ou porque fazemos alguma coisa. Tudo é por Ele. Tudo funciona em características da sua essência de amor, da sua essência de perdão, da sua essência de bondade. Entenda isso nessa noite, reflita sobre isso nessa noite. O prazer e a maravilhosa percepção de servir ao Senhor, ela deve ser cotidiana em nossa vida todas as vezes que o desânimo quiser bater à sua porta, todas as vezes que o seu coração quiser se desviar para a direita ou para a esquerda, esquecendo dos desígnios do Senhor. Que você possa ser realimentado, que a sua esperança possa ser reacendida em Deus e que o Espírito que habita em você possa te relembrar de que o seu caminhar com o Senhor não está fadado ou não está sobre as investidas dessa terra. Tudo está no controle do Senhor e nós temos sim algumas obrigações perante o nosso Deus. A nossa caminhada com o Senhor, ela não é fácil, mas ela é recompensadora. Nós temos obrigações diante do Senhor, obrigações a cumprir, para que nós estejamos sempre na posição que Ele nos quer, para que nós estejamos sempre aptos a realizar aquilo que o Senhor quer de nós. E o Senhor pede de nós obediência. O Senhor pede de nós obediência. O Senhor pede de nós obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça aos seus desígnios. O Senhor tem o poder de te abençoar mediante a sua obediência a Ele. Reflita sobre essa palavra nessa noite e seja extremamente abençoado. Não fraqueje na sua caminhada. Deus te renova nessa noite, Deus te fortalece nessa noite. Deus vem trazer novas forças para os seus pés, para as suas mãos. Deus vai agir agora no ambiente que mais te influencia. Eu creio que Deus está agindo agora no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, nas suas amizades, que podem influenciar os seus pensamentos e a sua conduta, que podem influenciar a carne que quer dominar você. Mas hoje, em nome de Jesus, o seu espírito será mais forte que a sua carne e você não irá cair. Você não vai dar esse gostinho para o diabo. Você é selado pelo Espírito Santo e você pertence ao reino celestial. Lembre-se disso, reflita sobre isso e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.